amada igreja. Estamos aqui para louvarmos ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nós gostaríamos de estarmos juntos nessa noite, fisicamente, no mesmo templo, no mesmo lugar, mas estamos aqui, virtualmente, louvando ao nosso Deus. Saiba que você não está sozinho, não importa o quão difícil pareça essa situação. Deus está com você e nós estamos com você. Estamos juntos, orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros, através de nossas palavras, através da nossa união, através do nosso amor uns pelos outros. Vamos louvar nosso Deus, todos juntos, virtualmente. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Em nações
Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na Palavra de Deus e trazermos uma palavra para o nosso tempo, buscando na Palavra de Deus a orientação que nós precisamos. Nós lemos no Salmo 55, os versículos 6 e 7, as seguintes expressões: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Procuraria às pressas um refúgio seguro contra a tormenta e a tempestade. Quem é que já não sentiu o desejo de fugir, de escapar diante de situações difíceis? Quantas vezes os problemas da nossa vida, as lutas, as tribulações, os conflitos, às vezes nós sentimos, meu Deus, se eu pudesse, se eu pudesse eu sumia daqui, eu desapareceria daqui. Esse sentimento é um sentimento profundamente humano. Todos nós experimentamos, diante de situações, circunstâncias conflitivas, o desejo de fugir, de escapar. Se eu tivesse asas, se eu tivesse um barco, se eu tivesse um carro, se eu pudesse pegar um avião e ir para uma ilha deserta. Esse desejo humano de escapar, de fugir diante das circunstâncias difíceis da nossa vida. E é interessante que esse desejo foi expresso pelos poetas, pelos cantores. Manuel Bandeira, nosso grande poeta modernista, ele disse: vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura. E o Raul Seixas também cantou em versos esse sentimento, expressando esse mesmo desejo, ele dizendo: pare o mundo que eu quero descer. E ele continuava na sua música, e continua sempre as mesmas perguntas: quem eu sou, de onde venho, aonde vou dar? Ou seja, tanto os poetas como os cantores expressaram esse antigo sentimento humano de fugir, de escapar, quando as situações se tornam difíceis de suportar, de entender, de compreender e da gente poder enfrentar as situações com os nossos recursos. É esse o sentimento que nós vemos no salmista. Ele está dizendo também: se eu tivesse asas, eu fugiria. Se eu tivesse asas como um pássaro, eu voaria e voaria para longe das tempestades e das tormentas, para ali encontrar um abrigo, um refúgio e uma segurança. Por que é que Davi estava experimentando esse sentimento e expressando esse sentimento no Salmo 55? Havia alguns problemas. E quais eram esses problemas que Davi estava expressando? Olhando o Salmo, nós percebemos alguns problemas. Primeiro, ataque dos inimigos. Os versículos 3 a 5, ele diz: por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim descarregam maldades e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Ou seja, Davi estava vivendo uma circunstância onde os seus inimigos o estavam atacando com virulência, com intensidade, e ele sentia de perto as ameaças vindo dos seus inimigos. Mas também havia um outro fator a qual Davi estava se referindo e pela qual ele sentia desejo de voar, de fugir. Era a violência predominante na cidade. Ele diz: porque vejo violências e brigas na cidade.
E ele ainda acrescenta os versículos 10 e 11, impera a perversidade e a malícia, a destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e as fraudes. Ou seja, o que Davi estava contemplando não era apenas a violência, a opressão, a perseguição dos inimigos, mas o quadro social, as circunstâncias na cidade que o faziam sentir desejo de fugir e de escapar daquele momento terrível ao qual ele estava vivendo. O que ele contemplava, o que ele visualizava na cidade, fazia amedrontar o seu coração e o desejo de fugir e de escapar para longe. Mas não era apenas isso, havia outras coisas. A decepção com um amigo. Os inimigos, a violência da cidade e a decepção com um amigo. E ele diz, versículos 12 e 13, com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, meu amigo, meu confidente, meu companheiro de jornada. E ele ainda acrescenta sobre este amigo ao qual ele se sentia traído e decepcionado, ele ainda acrescenta, a sua fala era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais suaves que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Ou seja, Davi estava visualizando 3 situações que o afligiam profundamente. A violência e a perseguição dos seus inimigos. A violência na cidade, no ambiente onde ele estava vivendo. Mas também a decepção com um amigo leal, que ele mesmo relata que era companheiro das jornadas para ir ao templo. Companheiro de tantas caminhadas, mas que o havia decepcionado. E ele então, agora amargurado com essa situação, com essa circunstância, Davi sentia desejo de fugir, de escapar, de ir para um lugar deserto, de se afastar de tudo aquilo, porque estava muito difícil de conviver, de contemplar, de lidar com esta situação. Davi sentia o desejo de fugir, ele sentia desejo de escapar de toda aquela situação que nós acabamos de descrever. Mas será que somente fugir para longe era o caminho, a solução? O ser humano, se nós observarmos o comportamento do ser humano, nós não somos diferentes de Davi. Nós também temos, muitas vezes, o desejo de fugir e de escapar. Às vezes até por coisas muito menores, por situações que em menor grau afetam com muito menos intensidade, nós temos o desejo de fugir e de escapar. E nós temos observado que realmente o ser humano foge. Há muitos tipos de fuga, há muitas formas pelas quais nós, seres humanos, tentamos fugir dos problemas, das dificuldades, de tudo aquilo que nos assusta, de tudo aquilo que nos tira paz e alegria. Alguns fogem geograficamente, ou seja, o problema está ali num determinado lugar, ele simplesmente muda, como hoje no caso dessa pandemia, muitas pessoas estão se refugiando, aqueles que têm condições, na montanha. Eu li sobre uma família que está refugiada num barco, longe da praia, longe da cidade, e eles dizem, o vírus não vem pelo mar. Eles se sentem, então, geograficamente seguros. Então, fugir geograficamente é uma forma que nós podemos, e o ser humano às vezes encontra, de escapar dos problemas, das dificuldades. Mas agora, quem não tem dinheiro, às vezes sai andar. Algum tempo atrás eu estava
lendo uma reportagem sobre os andarilhos, aqueles andarilhos que você encontra nas rodovias, e eles estão andando. E esta reportagem identificou um fato interessante, que muitos daqueles andarilhos, eles têm casa, têm família. O fato deles estar andando à beira daquelas rodovias não significa que eles não têm uma casa e uma família, alguns deles. Mas algum incidente, algum episódio, alguma circunstância dramática, triste, os fez fugirem. E eles continuam andando, andando e andando, sem rumo, sem direção, sem parar, continuamente, porque no coração é como se estivessem fugindo de um problema que não foram capazes de lidar, de situações que eles não foram capazes de administrar, e por isso estão fugindo, escapando, indo para longe, para longe, para longe, sem rumo, sem direção, sem objetivo, mas tentando fugir de um problema que eles não tiveram condições de lidar com eles. Mas há outros tipos de fugas também, não só apenas as fugas do ponto de vista geográfico. São as pessoas que fogem e se refugiam na bebida. A bebida, as drogas, os jogos, a entrega desenfreada ao prazer, a jogatina, ou às vezes a própria comida, é uma forma de fugir de um problema. A pessoa se sente incapaz de lidar, então busca refúgio em outra coisa que traga alegria, que traga compensação, que traga algum tipo de satisfação. E é muito comum as pessoas fugindo de problemas hoje encontrarem uma espécie de refúgio, de compensação, de alegria, uma espécie de regozijo nessas coisas, embora momentâneas, embora passando o efeito, eles precisam novamente retornar e reforçar, e incide então naquele ciclo vicioso que leva então à dependência. É uma espécie de fuga também. Mas há também outras fugas. A fuga na religiosidade alienada. Há muitas pessoas que, diante das circunstâncias difíceis, encontram na religião uma forma de negar a realidade. Eles não enfrentam o problema, não enfrentam a dificuldade. Eles não são capazes de administrar o problema, então buscam na religião, buscam numa atitude religiosa, como fuga do mundo, como evasão da realidade. E demoniza tudo aquilo que está acontecendo, mas isso não resolve o problema. É uma fuga temporária, é uma fuga circunstancial, que no fundo é uma forma de se auto-iludir, de se auto-enganar, porque aquilo realmente não está suprindo e nem tampouco resolvendo o problema que ele está se deparando. Há outras fugas também, diante dos problemas, das dificuldades. As pessoas às vezes se refugiam no passado. Então começa a idealizar o passado. Ah, no passado que era bom. Passado, lá sim que a vida era boa. Sim, lá não havia epidemias, naquela época não havia doenças, naquela época não havia violência, naquela época não havia maldade, naquela época não havia roubo, naquela época não havia miséria e assim por diante. As pessoas muitas vezes se refugiam no passado, tentando encontrar no passado uma espécie de compensação e alegria, porque estão sendo incapazes de lidar com um presente ameaçador e um presente difícil. Mas não é só Davi, não somos apenas nós que temos desejo de fugir. Quando você examina a Bíblia, nós vemos também que há personagens bíblicos que também sentiram o desejo de fugir da realidade, de uma dificuldade, de um problema. Um deles é Elias, o profeta Elias, o grande profeta Elias. Depois daquela experiência extraordinária que ele teve no Monte Carmelo, quando ele enfrentou os profetas de Baal, e ali ele demonstrou de uma maneira muito clara e inequívoca
o poder de Deus, o senhorio, a exclusividade do Senhor. Mas passada aquela experiência, ele foi ameaçado de morte por Jezabel, a esposa do rei Acabe. E o grande profeta Elias, corajoso, destemido, homem de fé e homem de profunda comunhão com Deus, foi abatido por um sentimento depressivo, de medo, e Elias fugiu. E ele foi se refugiar numa caverna. E ele se escondeu numa caverna. Mas Deus foi ao seu encalço para tirá-lo da caverna. E quando Deus o encontrou, ele reclamou para Deus que somente ele havia restado. Somente ele havia ficado. Quando Deus lhe lembrou que havia tantos outros que ainda não haviam se dobrado os joelhos perante Baal. É interessante esse sentimento que se abate sobre o coração humano. E nisso demonstra a Bíblia a profunda humanidade dos servos e das servas de Deus, que não estamos imunes a sentimentos dessa natureza. As circunstâncias, às vezes, elas se avolumam. As nuvens no horizonte, às vezes, se tornam carregadas e sombrias. Os ventos, muitas vezes, são ameaçadores. E nós nos sentimos ameaçados e inseguros diante daquilo que nós estamos visualizando. E o nosso desejo é escapar, é fugir, é se refugiar, é se afastar. Mas não foi só Elias que enfrentou isto. O profeta Jeremias, o grande profeta Jeremias, servo extraordinário de Deus. Deus usou Jeremias de uma maneira extraordinária no seu tempo. Jeremias foi usado, enviado para o povo judeu. Mas houve um momento diante dos problemas, das adversidades, dos conflitos, da rejeição, da incredulidade, da demora do povo em se arrepender, que Jeremias também ele sentiu o desejo de fugir. Ele queria escapar daquela missão. E ele reclamou com Deus e disse a Deus: Tu seduziste-me, tu me enganastes, e tu prevaleceste sobre mim porque tu fostes mais fortes. Mas maldito o dia em que eu nasci, maldito o dia em que foi anunciado, nasceu o menino. Ele amaldiçoou esse momento, porque as circunstâncias na sua vida estavam muito pesadas e o desejo dele era de fugir. Porque todos os dias ele proclamava, ele anunciava a vontade de Deus e ele percebia que o povo permanecia duro, inflexível, impermeável aos anúncios e aquilo que Deus estava dizendo. Ele sentiu o desejo de fugir. Portanto, esse é um sentimento profundamente humano. Nós temos desejos de fugir, de nos evadirmos das situações que nos angustiam, das situações que nos apertam. Mas seria este o caminho? Seria esta realmente a alternativa adequada? Quando lemos o Salmo, nós encontramos uma outra alternativa. Qual foi a alternativa que Davi encontrou ao invés de fugir, ir para o deserto, para longe? Ele nos apresenta duas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos, as irmãs, neste momento. No versículo 16, ele diz: Eu, porém, invocarei o Senhor. Eu, porém, clamo ao Senhor. Ou seja, Davi está dizendo: eu dobro os meus joelhos diante dessa circunstância. A minha vontade é fugir, mas ao invés de fugir, ir para longe, o que eu faço? Eu invocarei o Senhor, eu dobro os meus joelhos perante o Senhor. E nisso nós lembramos outros salmos, e eu me reporto aqui ao Salmo 18,
que diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Este salmo também é atribuído a Davi, o Salmo 18. Portanto, Davi está aqui reforçando aquilo que ele já havia expresso anteriormente, o que Deus é para ele, o que Deus pode fazer em seu favor. E o Salmo 27 expressa a mesma confiança. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então a primeira opção que Davi está tomando e que ele nos oferece como exemplo para enfrentar as dificuldades, ao invés de fugir, é dobrar os joelhos e exercer a nossa confiança em Deus na convicção que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mas Davi nos oferece ainda aqui no Salmo uma segunda alternativa. Ele diz, o verso 22, confia no Senhor os teus cuidados, entrega no Senhor, lança sobre Ele. Outra tradução diz, descarrega, tira dos teus ombros esses cuidados e descarrega no Senhor. E o Salmo 37, nesta mesma linha, nos lembra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E os versículos 7 e 8 do mesmo Salmo 37 nos diz, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Ou seja, o que Davi está propondo, que ao invés de o desejo de tomar a vingança por si mesmo, o desejo de retribuir, o desejo de resolver da sua própria maneira, com seus próprios recursos, ele diz, entrega, abre mão, entrega, abandona e descarrega sobre Deus este problema, esta carga, esta situação que te faz desejoso de sumir daqui, de desaparecer, ou mesmo até de se vingar. É este o caminho que nos é proposto. Confia e entrega. Confia e abre mão perante o Senhor daquilo que está oprimindo, daquilo que está te machucando. Nós queremos encerrar essa meditação lembrando que nós estamos vivendo um quadro extremamente assustador. Na economia, nós não sabemos o que vai acontecer com a economia. Já estamos prevendo o número de pessoas desempregadas, as aflições, as perguntas batendo à porta de muitas famílias. As preocupações com relação à saúde, as preocupações com relação à nossa família, aos nossos filhos, as preocupações com relação ao futuro. Nós vemos também no ambiente da cidade, no ambiente do país, do estado, o jogo político da mentira, o jogo político que não se interessa realmente pelo bem-estar e que procura, parece que trazer mais confusão para que possa então tomar proveito
de uma situação confusa. E tudo isto nos aflige. Você assiste o jornal, você lê os noticiários e isto pesa sobre nós, e o desejo de fugir, de escapar, de ir para um lugar bem longe, onde não haja todos esses problemas, bate à porta da nossa casa. Mas a exemplo de Davi, o ensino que nós aprendemos neste salmo, confia no Senhor, entrega ao Senhor. Esse é um desafio de fé. Esse é um desafio de coragem, você realmente se dobrar diante de Deus e colocar diante dele as suas angústias, os seus medos, os seus temores, as suas decepções, os seus desânimos, colocar ao Senhor tudo aquilo que te oprime, por nós cremos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe e Deus guarde o teu coração, em nome de Jesus. Muito bem, nós queremos orar encerrando esta transmissão, orando por você, por sua família, mas desafiando também você neste momento. É um convite para a oração, um convite para nos dobrarmos, nos quebrantarmos diante de Deus e aprendermos a confiar no Senhor que cuida de nós em todas as circunstâncias. Nós vamos orar e depois a bênção, e você vai ouvir e refletir as palavras do hino que encerrará esta nossa transmissão. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, queremos aprender com o teu servo Davi, entregar e confiar. Ensina-nos, Senhor, a enfrentar os problemas, não fugindo, mas com os recursos que nós aprendemos na tua palavra. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia das autoridades, dando-lhes sabedoria e discernimento nessa hora muito difícil. Abençoa o pessoal da saúde, pessoal que está na linha de frente do combate a esta enfermidade. Abençoa as pessoas que, ó Deus, estão responsáveis, ó Deus, por este trabalho. Pedimos que tu os guardes e os proteja. Abençoa, Senhor, também os cientistas, os pesquisadores, para que encontrem um remédio, uma vacina eficaz a este mal. E ajuda-nos, Senhor, como igreja, a sempre manter os nossos olhos fixos em Ti e alimentados pela Tua palavra, permanecer firmes e nunca fugir, ó Deus, dos embates e das lutas que nós temos que enfrentar. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebei a bênção. Que a bênção de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e por todo sempre, com a sua graça, com o seu amor e com a sua comunhão. Amém.